A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo de angelologia, né? Nesse estudo, nós vamos ver aqui alguns pontos. O primeiro ponto é que os anjos não recebem adoração. Segundo, a sujeição deles a Cristo. Outro ponto, características da natureza dos anjos. Então, dentro dessas características da natureza dos anjos, nós vamos falar sobre a sua juventude, a sua formosura, sem fim de dias, né? Que eles não se reproduzem, que eles são seres espirituais, né? E aí nós vamos então caminhando dentro desses pontos, né? Depois nós vamos falar de seres magníficos em poder, né? Então aí nós vamos falar aqui da sua condição de não serem oniscientes e também da condição da sua rapidez, né? Do seu translado, ok? Então nós vamos começar falando sobre adoração, ok? Os anjos, eles não foram criados para receber adoração. Nós, como cristãos, nós sabemos que a quem devemos adorar. Devemos adorar só a Deus, ok? E os anjos reconhecem isso, porque eles também adoram a Deus e sabem que nós temos que adorar a Deus. Os anjos sabem disso, ok? Então vamos ver ali em Apocalipse capítulo 22, verso 8, o que João fala. Então João fala assim: e eu, João, né, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava, né, essas coisas e prostei para o adorar. Então João, quando teve esse encontro com o anjo de Apocalipse, o anjo do Senhor, João viu que era um ser, né, celeste. Então João se prostrou diante dele. Agora vamos ver o que o anjo falou para João. Verso 9. E disse-me então: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Então o anjo, ele falou: não é a mim que você tem que adorar. Você tem que adorar a Deus. É a Deus que você tem que adorar e não a mim. Ok? Eu não sou digno de adoração. Tá certo? Então, vamos ver também outro ponto agora que fala, então, que eles se sujeitam a Cristo. Eles estão completamente sujeitos a Cristo, atendendo em todas as ordens de Jesus. Ok? Os anjos, eles estão a serviço do Senhor. Tá? Eles estão atentos ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Tá? Efésios capítulo 1, verso 20, fala assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo principado, acima de todos os anjos, né? Acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, e não só neste século, mas também no vindouro. Ok? Colossenses 2:20 e Filipenses
2, 9 a 11. Então, nós vemos aí que eles estão sujeitos a Cristo. Tá? A sujeição dos anjos é a Cristo. E através da ordem de Cristo, eles se tornam mensageiros de Deus para nos abençoar, para nos comunicar, para nos trazer mensagem, para serem correspondentes dos céus. Ok? Agora vamos lá para características da natureza dos anjos. Nós vamos ver aqui sobre juventude, né? Os anjos geralmente não são de aparências de idosos, de anciões. Tá? Marcos 16:5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Né? Esse jovem vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Era um jovem, um anjo, né? de forma jovem, tá? De aspecto jovial. Né? Isso é muito interessante, porque geralmente os mensageiros, ministradores, né, ao nosso ponto de vista, no nosso entendimento, tem que ser pessoas com aparência de pessoas maduras. No caso aqui, os anjos, eles têm aparência jovial. Ok? Outra condição de aparência, né, da característica dos anjos, é a formosura. Mateus 28:3, ele fala: o seu aspecto como um relâmpago. Gênesis 19:4-5. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Né? Mas aí do moço ao velho é dos homens de Sodoma, da cidade. Ok? Todo o povo de todos os bairros. E chamaram então Ló, né, e disseram-lhe: onde estão os varões que a te vieram nesta noite? Ok? Em Jó 38:7 encontramos o termo estrelas da alva. Outra coisa que nós vamos ver dentro das características é que eles não têm fim de dias. A eternidade, na ideia do sem começo e sem fim, pertencem só a Deus. Mas a imortalidade é um aspecto, né, da eternidade, e esta pertence aos anjos. Os anjos tiveram princípio, mas não tem fim. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo santo, santo, santo. Né? A Bíblia sempre nos revela Deus agindo na eternidade com os seus anjos. Okay? Então, Deus criou os anjos, né, para que eles fossem nessa caminhada dentro de um processo de Deus, das coisas de Deus, e os anjos estariam ali sempre participando desse processo. Então, os anjos fazem parte das coisas de Deus, dos processos de Deus, dos processos futuros, dos vindouros, dos processos eternos. Ok? Então, Deus criou os anjos para a eternidade. Tá? Então, ele não tem fim de dias. Outra coisa, né, é sempre bom essa matéria, ela vai sempre voltando em alguns assuntos que nós já falamos, mas é bom que vai gravando. Né? Outra coisa, dentro das características da natureza angelical, né? Eles são seres que não se reproduzem. Marcos 12:25 fala assim: porquanto,
quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, como serão como os santos anjos. Ou seja, então, eles não se reproduzem, tá? Eles não têm essa condição de se reproduzirem, tá? Eles não são uma raça, eles não têm sexo, mas são citados como seres masculinos, ok? Outro ponto que nós vemos aqui é que eles são seres espirituais. Então, Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, ali a gente vai ver que eles são espíritos ministradores, né? Então, portanto, eles saem com facilidade de um lugar e vão até outro, passam, né, por obstáculos, saem do trono de Deus em fração de tempo ou até segundos e estão cumprindo os seus mandados, né, os seus desígnios, mas podem também se materializar em várias formas. Isso é muito interessante, tá certo? Comumente são vistos em forma humana, comumente, tá bom? Mas ele pode se manifestar de formas diferentes, tá? Em forma humana, nós vamos ver ali Gênesis 18, capítulo 1, verso 2. Agora, uma forma não humana, nós vamos ver ali em Êxodo 3:2, a sarça ardente. A sarça ardente era um anjo que estava ali, né, que tinha se materializado numa sarça ardente, pegando fogo, ok? Então o anjo ele pode se materializar numa bola de fogo, numa bola de luz, numa árvore queimando, sabe, alguma coisa que vai se materializar diante dos olhos e a pessoa vai ver algo sobrenatural, ok? Não é natural, é sobrenatural, tá bom? Mas geralmente ele se materializa em humano. Por quê? Porque ele vai tentar se identificar melhor quando ele tiver que aparecer para o humano como humano, tá certo? Ok? Eles são seres magníficos em poder, tá? Mas eles não são oniscientes. Gênesis 19:12 fala assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Ou seja, eles não sabiam se tinha mais alguém ali ou não. Então eles perguntaram para Jó: tem mais alguém aqui? Né? Porque eles não têm essa onisciência. Deus, na sua onisciência, ele vai saber se tem ou se não tem. Ok? Mas os anjos não. Os anjos, eles têm poderes, são limitados em seus poderes e às vezes são administrados poderes neles através de Deus para uma missão. Então, não que eles vão ficar com aqueles poderes para sempre. Não, eles vão usar aquele poder em determinada ação, em determinada missão, mas depois eles não vão ter mais aquele poder, tá bom? Então, aquele poder é retirado, ok? Isso é muito interessante saber, tá? Então, a gente precisa entender que todo poder emana do Senhor, vem de Deus, tá? Deus é que vai potencializar, Deus é que vai colocar esse instrumento de poder tanto nos anjos quanto nos homens. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então eles são seres magníficos em poder, mas não são oniscientes, tá? Mas são sábios, ok? E dotados de conhecimento,
né, superior, né? Eles têm um conhecimento, uma sabedoria superior, ok? Jesus falou do conhecimento limitado dos anjos quando disse, Mateus 13:32, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok? Então, os anjos, eles não têm conhecimento pleno de todas as coisas, tá certo? Que, inclusive, se tratando de coisas futuras, tá? Ou de pensamentos humanos, tá certo? Ou de pensamentos de Deus. Não. Ele só vai saber aquilo que é transmitido a ele. Eles só vão tomar posse daquilo que é transmitido a eles. Ok? Então, esse é o nosso estudo desse vídeo. Vamos continuar na próxima aula, dando continuidade nesse estudo. Essa matéria é uma matéria muito bacana, muito boa, né? Eu gosto muito dessa matéria, porque é uma matéria que elucida muitas coisas para nós como cristãos, ok? E assim a gente vai adquirindo conhecimentos. Às vezes parece simples, né? Mas o conteúdo ele vai sendo acrescentado e o conhecimento vai crescendo, vai dando crescimento no conhecimento para que você desenvolva as suas lógicas, as suas ideias, né, os seus pensamentos e dentro do seu conhecimento em relação às coisas de Deus também. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula.